A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do segmento Mádio EBD. Hoje chegamos aqui à lição de número 9, que vai tratar da falácia do ateísmo. Nesse trimestre estamos estudando aqui a revista Entre a Verdade e o Engano, escrita pelo pastor Eduardo Alves. E a lição de número 9, então, abordando aqui a falácia do ateísmo, tem como texto principal, o Salmo 14, verso 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. E o resumo da lição: a criação testemunha claramente sobre a existência de Deus, tornando indesculpável a incredulidade. Então veja, esse vai ser o tema principal aqui então da lição desta semana. E você que está aí acompanhando o canal da IADIO TV, da IADIO EBD, aliás, faça já o favor de se inscrever. Verifique se você está inscrito. Se você ainda não está inscrito, se inscreva também. Assine o canal, no sininho lá, curte, compartilha, aquele pacote completo aí do YouTube, como você bem sabe. E vamos então, sem mais delongas, para a lição desta semana, que trata então do assunto do ateísmo. Professor, para começo de conversa, aqui na lição de professor, na orientação pedagógica, existe aqui uma dinâmica, que é sugerida aqui para o professor, de fazer uma espécie de debate aqui entre dois grupos. Eu acho que é uma orientação interessante, você pode fazer isso aqui, mas eu sugiro que você faça esse debate, caso seja essa a sua orientação aqui, no final da aula, depois de os alunos já terem aqui mais argumentos, enfim, porque se você talvez já iniciar a sua aula com debate, iniciando aqui com confronto, você vai estar incorrendo num grave erro, que eu sublinho aqui, em relação à apologética. Muita gente pensa que a apologética é o debate pelo debate, é você vencer no argumento, e muitas vezes aquela questão assim da lacração. Então você vai vencer um debate, e na verdade a apologética não é isso. A palavra apologia significa defesa. Então, mais do que um confronto, mais do que um ataque, mais do que você preparar frases, palavras para fazer com que o teu inimigo seja derrotado, a apologia tem a ver com defender a fé dos ataques, os ataques externos, dos ataques que vêm contra ela. Então, trata-se muito mais de manter uma postura serena, neutra. A Bíblia, inclusive, nos orienta a responder, que estejamos prontos a responder com mansidão aqueles que questionarem a razão da nossa fé. Então, a apologética não tem a ver com confronto, com debate. Eu, inclusive, não sou muito adepto desses, hoje há uma moda aí na internet, no YouTube principalmente, um cristão contra 30 ateus, um conservador contra 30 feministas, esse tipo de debate aí, eu acho que não agrega muito, porque fica muito nas palavras-chave, nas frases feitas, e muitas vezes você não vai no cerne da questão, você não está discutindo exatamente as ideias. Então, eu deixo aqui essa sugestão, essa indicação. Se você for usar a orientação pedagógica do debate, deixe para fazer ele ao final. Aí você já conseguiu expor a lição, você já passou aqui os principais pontos, você já destacou essa questão da apologética como uma defesa, como algo a ser respondido com mansidão, e aí os seus alunos vão ter aqui vão usufruir melhor desse momento, vai ser mais uma troca de ideias ali do que exatamente um confronto. Até porque, quando você divide a tua equipe em dois grupos e você pede para que um defenda o ateísmo e outro defenda o cristianismo, esse choque de cosmovisões, fica complicado, porque ali estamos numa escola bíblica dominical, aparentemente, teoricamente, todos eles vão ser muito mais convictos do cristianismo. Então você vai meio que estar forçando uma equipe, um grupo, a se colocar no papel que talvez não lhe caiba. Então, eu vejo aqui com certo cuidado esse tipo de indicação, esse tipo de atividade. No final, inclusive, eu vou deixar uma outra sugestão, que eu já deixei lá no primeiro vídeo, que é a dinâmica dos microgrupos de ação, que eu considero mais efetivo. Você criar um plano de ação de algo que você vai pôr em prática naquela semana, algo que realmente vai ser edificante, e não o confronto pelo confronto.
Mas enfim, queridos, então esta lição de número 9 tem como esse tema, então, o ateísmo. E aqui, a título de introdução, eu gostaria também de comentar que muitas vezes quando nós falamos em ateísmo, a gente lembra do ateísmo filosófico, do ateísmo enquanto um sistema ideológico, uma cosmovisão. Mas na maioria das vezes o que a gente vai encontrar, principalmente entre os nossos jovens hoje, é uma espécie de ateísmo prático, um ateísmo cultural, que se manifesta principalmente na forma, então, como os nossos jovens percebem a existência de Deus, né, a necessidade de Deus, e através dessa cultura. Então, uma cultura que fala que Deus ele é desnecessário. Então, inclusive dentro do nosso grupo de jovens, pode haver jovens que também estão vivendo dessa forma. Conectando um pouco aqui com a lição 8, né, a lição que tratou aqui do pragmatismo, como nós vivemos hoje evangelhos, igrejas, que muitas vezes apresentam esse evangelho superficial, um evangelho baseado nesse pragmatismo, acaba criando então uma geração de cristãos que não tem essa firmeza, que não tem a cosmovisão bíblica, a cosmovisão teísta plenamente formada dentro de si e acaba vivendo então esse ateísmo prático. Mas entrando então aqui no conteúdo da lição, a nossa introdução nos diz que o ateísmo é uma posição filosófica que nega a existência de Deus. Então você pode, professor, para aprofundar aqui a sua preparação, né? Você buscar aí na internet, no próprio livro de apoio, o livro de apoio também é muito importante nesse sentido, ele faz ali um relato de alguns autores, de alguns filósofos que são colocados ali, até movimentos também, né? Como o iluminismo, o racionalismo, depois, são movimentos que vão pouco a pouco minando a necessidade de Deus. Então o ateísmo não é algo que surge assim, posto que possa se dizer, foi este filósofo aqui, esse autor que inventou o ateísmo. Se a gente for buscar a sua origem bíblica, a gente vai ver que o ateísmo começa lá no Jardim do Éden. Quando da queda, né, a ideia da serpente é justamente essa, que ela diz para Eva, vocês não precisam de Deus. Deus falou isso para vocês, mas vocês podem viver sem Deus. No dia que vocês comerem do fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Então, quer dizer, vocês não vão ter necessidade desse Deus, vocês serão os seus próprios deuses. Então, esse desejo de autonomia já é, de certa forma, uma tendência a substituir Deus, a menosprezar a figura de Deus. E antes disso ainda, né, isso é na terra, mas antes disso ainda, né, o pecado de Satanás também é esse, né? Farei o meu trono acima do trono de Deus, acima das estrelas, como quem diz assim, eu vou ser um Deus melhor, né? Esse Deus que está aí pode ser relativizado, pode ser esquecido, ele é desnecessário. Então, a origem está lá no tempo, né? Lá fora do tempo ainda, né? Antes do tempo existir. Mas o fato, queridos, é que a nossa introdução aqui, nosso primeiro tópico, mostra as motivações do ateísmo num sentido mais atual. Então, interessante que você faça esse estudo para que você tenha essa base, né, de ver como que ele foi surgindo pouco a pouco, gradualmente ele foi sendo colocado, então, na filosofia, na cultura, mas hoje em dia, aqui, tópico 1, as motivações do ateísmo. Por que que hoje alguns jovens, principalmente jovens, são levados a defender aqui o ateísmo? E o primeiro ponto que o comentarista coloca é a prevalência da ciência. E quando nós falamos aqui em ciência, eu acho que é importante também que você, professor, faça aí um destaque, né, de que a ciência em si, ela não é negativa, a ciência em si ela não é ateia, ela não leva ao ateísmo. O que leva ao ateísmo seria, na verdade, o cientificismo. Então, acho que é importante que você, professor, defina bem isso aqui com seus jovens. O que é a ciência? A ciência é o estudo, é a reflexão com um certo grau de sofisticação, podemos dizer assim, né, que usam técnicas, usam tecnologias para encontrar algumas explicações. E nesse sentido, a ciência ela é positiva. Nós podemos, inclusive, ver dentro da própria teologia. A teologia é uma ciência, ela é um saber científico, é um saber acadêmico, que ela utiliza padrões, ela utiliza métodos e técnicas para extrair o texto bíblico, né, para compreender melhor o texto bíblico. Então, veja, a ciência por si só é algo neutro. Agora, o cientificismo, aí é algo que podemos
e devemos combater, porque o cientificismo seria o quê? É uma noção, uma filosofia, uma cosmovisão de que apenas aquilo que for científico pode explicar a realidade, de que nós só precisamos da ciência, nós só precisamos da observação, daquilo que é empírico, daquilo que é acadêmico, e que tudo que envolve a fé, tudo que envolve o sobrenatural deve ser esquecido. Então o cientificismo, ele é materialista, o cientificismo, ele é uma cosmovisão que impede o nascimento da fé, que impede o florescimento da fé, o florescimento do sobrenatural. Então, nesse sentido, é importante apenas ter esse cuidado. Muitos jovens realmente vão para o cientificismo, né? Através do ateísmo, ou o contrário, né? Vão para o ateísmo através do caminho aqui do cientificismo. Gostam da ciência, dali a pouco se torna uma cosmovisão, né? Vira um cientificismo, e a partir dali eles negam a existência de Deus. Então, realmente, este é um caminho. Porém, a verdadeira ciência, né? A boa ciência, ela não impede a existência de Deus, ela não nega. E o comentarista, inclusive, cita aqui alguns filósofos e cientistas, como Newton, Pascal, Kepler, que foram homens tementes a Deus e que lá no início da ciência, então, eles deram as bases para a ciência a partir da sua cosmovisão cristã. O Kepler mesmo, ele dizia que ele estava pensando os pensamentos de Deus depois dele. Então veja, toda a sua noção de astronomia, sua noção de ciência, partia da existência de Deus. Então, de certa forma, os cientistas cristãos ali do século XVIII, século XIX, eram pessoas que estavam buscando encontrar Deus através da ciência. E nessa busca, né, avançaram, evoluíram a ciência, né, desenvolveram a ciência, partindo da existência de Deus. Então depois é que isso foi sendo mudado e se transformou aqui em cientificismo. Então este é o nosso primeiro tópico. Então, destaque, né? Nem sempre ciência e cristianismo foram inimigos, e ainda hoje é possível você fazer ciência, você ser acadêmico e ainda assim você ser um cristão. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Estou hoje fazendo mestrado em uma universidade federal, um mestrado em ensino de história, que por si só já a história, né? O camarada que é de história, todo mundo já tem aquele preconceito, né? É marxista, né? É petista, é isso, é aquilo. E na verdade não, né? Sou aqui um professor de história, cristão, né? Bíblico, fazendo um mestrado numa universidade federal, né? E isso não tem diminuído a minha fé, pelo contrário, né? Isso tem aumentado, tem fortalecido, tenho conseguido, né? Ser luz naquele ambiente, naquele local. Então, e assim, tendo uma visão bem diferente, porque eu confesso que antes de entrar na federal, eu também, muitas vezes, tinha esse pensamento, né? A gente pega esse preconceito das coisas, né? Então, que é dessa forma. E estando lá dentro, né? Estando num curso, então, de história, estou vendo que muitas vezes isso há uma visão exagerada. É possível a gente ser cristão em qualquer ambiente, né? E dentro desse ambiente você vai também levando a cosmovisão bíblica. Então, você, professor, instrua os seus jovens, né? Indique a eles que estudem, que se qualifiquem, que não tenham medo, né, de se desenvolver, de perguntar. A dúvida, ela também pode levar à fé. A gente precisa, né, como é o slogan aqui do discipulado jovem aqui em Joinville, de uma fé que pensa e de uma razão que crê. Então, quando a gente consegue aliar isso, a gente tem o melhor dos mundos. Segundo subtópico aqui, trata do sofrimento e do mal. Então, segundo o comentarista, essa é uma outra motivação comum para o ateísmo, a existência do sofrimento e do mal, né? Então, a pergunta base aqui que muitos deles fazem, né? Se realmente Deus existisse, se realmente Deus é todo-poderoso, se realmente Deus é bondoso, a origem de todo bem, por que ele deixa o sofrimento acontecer? Por que existe mal no mundo? Então, essa questão, quando nós olhamos para a Bíblia dá uma resposta muito lógica, muito adequada. Não é culpa de Deus. Deus criou tudo bom, criou tudo perfeito, mas foi justamente a existência do mal, a tentação, a queda do homem que levou à entrada do sofrimento e do mal no mundo. Mas Deus não ficou inerte a isso. Então, o sofrimento que existe hoje no mundo, a maldade toda que existe, há uma solução para ela. E essa solução partiu do próprio Deus. O próprio Deus se entregou, né, entregou a Jesus, o seu próprio Filho, que em última análise é o próprio Deus, né, dentro da Trindade. Então, ele se deu
para resolver esse problema do sofrimento. Agora, as pessoas muitas vezes não têm essa visão escatológica, essa visão de futuro, olham apenas para o agora. Então, ver o sofrimento agora, talvez pode levar alguns deles a dizer, então realmente Deus não existe. Mas quando tu olha para a história como um todo, né, desde o início até o final dela, você percebe que nós estamos aqui vivendo um período realmente de mal, de sofrimento, por causa do próprio ser humano, né? Ele é o culpado das suas maldades, e a graça de Deus, a misericórdia de Deus está estendida. Então, mesmo em meio ao sofrimento, né? Porque o próprio cristianismo não fala que o sofrimento não haveria. O próprio Jesus diz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia. Então, ser um cristão também não nos anula, né, o sofrimento. A gente não fica imune ao sofrimento automaticamente por ser cristão. Então, aqui no mundo há sofrimento, mas no final, Apocalipse 22 nos mostra um novo céu, uma nova terra, onde as coisas velhas são passadas, onde o sofrimento foi, enfim, derrotado. Então, o sofrimento, conclui aqui o comentarista, não é sinal da ausência de Deus, mas oportunidade de experimentar a sua graça e o seu consolo, conforme Romanos 8 e 18. Então, Cristo é a resposta do próprio Deus para o problema do sofrimento que foi causado pelo ser humano e pelo seu desejo de autonomia, pelo seu desejo de ser como Deus, conforme nós já aqui mencionamos. Bom, o terceiro subtópico trata aqui do orgulho e desejo de autonomia. Além dessas questões, então, intelectuais, né, do cientificismo e emocionais, como essa questão do sofrimento, o ateísmo muitas vezes brota de um desejo profundo de independência. Então, foi assim lá no princípio e continua a ser assim hoje. O ser humano muitas vezes quer rejeitar qualquer tipo de autoridade, né? Ele quer ser esse ser autônomo, né? Conforme o que já mencionamos aqui nos tópicos anteriores. Então, não é apenas Eva, não é apenas Adão, não é apenas Satanás. O ser humano hoje também tem essa tendência. E ao tentar fazer isso, então, o que ele acaba fazendo? Rejeitando Deus, porque Deus aparece lá, né? Uma moral imutável, objetiva, e aí, como ele quer seguir o seu próprio coração, como ele quer seguir o seu próprio desejo de autonomia, de liberdade, então a única forma de fazer isso é dizendo, não existe uma moral objetiva, não existe um certo e errado, não existe um Deus que determina as coisas. Então, o orgulho e o desejo de autonomia também pode ser aqui realmente uma das motivações principais para a existência do ateísmo. Mas eu queria acrescentar aqui ainda um quarto ponto, né, que eu já mencionei na introdução, que é essa questão de um cristianismo superficial, um cristianismo frágil. Isso também leva, então, as pessoas a esse ateísmo prático, a esse ateísmo que não é teórico, não é filosófico, mas é um ateísmo que acontece no mundo, na vida, na realidade, na cultura, onde as pessoas vivem como se Deus não existisse. Pois bem, esse primeiro tópico, então, professor, é muito importante você abordar essa questão, né, dessa secularização crescente, do cientificismo, dessas dúvidas filosóficas a respeito do mal e também esse desejo de autonomia. Mas o segundo subtópico, aqui o segundo ponto, resposta bíblica ao ateísmo, aqui seria o momento de você gastar mais tempo. Então, faça de forma dosada, né? Planeje aí bem a sua aula, o seu cronograma, imagine que você vai ter 40, 50 minutos de aula, então distribua ele de forma razoável aqui entre os três tópicos, porque eu já vi muitos professores perderem a noção do tempo aqui, né? E no primeiro tópico já se alongou demais. E aí o segundo e o terceiro tópico acabam sendo prejudicados. Então, tópico 2, muito importante, resposta bíblica ao ateísmo. Aqui nós temos o ponto 1, conhecimento de Deus, o ponto 2, que é a queda humana, e o ponto 3, que é a revelação em Cristo. E eu vou colocar aqui de forma mais breve, né, visto que eu também já me alonguei bastante aqui no primeiro tópico. Então, eu acredito que Romanos 1, né, que é o texto citado aqui, ele mostra aqui 3 movimentos muito fortes que podem ajudar você aqui a explicar este tópico. Primeiramente, Deus se revela, né? Então, Deus quis mostrar-se ao ser humano. Mas, num segundo momento, o ser humano rejeita essa revelação. E o terceiro movimento, isso produz o obscurecimento espiritual e a confusão moral. Então, acho que esse versículo aqui de Romanos, né, é uma excelente
excelente forma aqui de você organizar aí a explicação da sua aula. Então, primeiramente, tudo no universo, toda a criação de Deus aponta para Deus. Não há como você olhar para a forma como a Terra está colocada dentro do sistema solar e você imaginar que isso surgiu por acaso. Se nós estivéssemos um pouco mais distante do Sol, seria muito frio. Se estivéssemos um pouco mais próximos, seria muito quente. Então a vida só pôde florescer aqui porque a Terra está justamente na zona habitável, né, da sua estrela aqui do Sol. Então isso não pode ser coincidência. Outros pontos aqui que nós poderíamos pensar a própria existência da vida, né? Os cientistas não conseguem recriar as supostas condições originais de onde a vida teria sido originada. E aí a teoria principal, né, do surgimento da origem da vida, do cientificismo, é da evolução, de que num oceano primordial as proteínas que ali estavam, né, aleatoriamente se juntaram e formaram uma primeira forma de vida, né, uma espécie de bactéria, podemos resumir assim, simplificando, e que essa bactéria ao longo de milhões de anos, né, milhares de processos evolutivos, ela vai se adaptando a diferentes ambientes, às mudanças do planeta, e aí ela vai se transformando nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, nos mamíferos, nas aves, enfim. Então isso é algo que não tem assim muita lógica, muito sentido. Então a teoria da evolução, assim, a macroevolução, ela caminha também dentro dessa visão do cientificismo para negar a existência de Deus, porque eles partem disso, não existe um Deus. Então como que pode ser que as coisas surgiram? As coisas evoluem. Então, provavelmente deve ter surgido dessa forma. Então, veja que a cosmovisão, aquilo que você coloca como base da sua filosofia, da sua vida, vai determinar, inclusive, o desenvolvimento do seu pensamento. Então, a nossa cosmovisão diz o quê? Existe um Deus, existe um Criador. E aí fica muito mais fácil de você explicar tudo. Então, imaginemos esse celular aqui, por exemplo, né? Eu desmancho ele, né? Tiro aqui peça por peça, né? Parafuso por parafuso, coloco ele dentro de uma sacola. E aí eu mexo essas peças aqui e eu jogo em cima da mesa. E aí, aleatoriamente, né, todas as peças vão se encaixar novamente e esse celular vai se formar. É lógico pensar isso dessa forma? Tipo, não é, né? É impossível. Agora, o que é a existência desse celular? Olhar para ele aqui já demanda, então, a priori, assim, de conhecimento, que existiu alguém que projetou ele, existiu alguém que fez ele, existiu alguém que juntou as peças todas, né? Então, a existência de uma complexidade, como é um celular, já demonstra que existe um design por trás, que existe um criador, que existe um projetista. Então, nesse sentido, é o que o livro de Romanos nos diz, que a criação, a grandiosidade do universo, a complexidade da vida, de tudo isso, atesta a existência de um Criador. Isso é Deus se revelando na criação. Além de se revelar na criação, Deus se revela também na palavra, na Bíblia, e Deus se revela mais plenamente ainda em Jesus. Ele é a revelação perfeita, né? Então, Deus se revela. Agora, o ser humano rejeita essa revelação. Salmo 14, né? Diz o nécio no seu coração, não a Deus. Tornam-se, então, indesculpáveis. Então, esse movimento, né, de Deus se revelando, o ser humano rejeitando, isso aqui eu acho que é bem interessante para a gente fechar aqui esse tópico 2 aqui da base bíblica, né? E comprovando então por que o ser humano se obscureceu no seu julgamento. Porque ele rejeitou, porque ele fechou o seu coração e ele colocou então como pressuposto, né, da vida, do universo, de tudo, a não existência de Deus. Então o ateísmo ele surge dessa maneira, como consequência disso. Então, eu quero também reforçar aqui nesse tópico, né, de que não há nenhuma razão, né, para que você, um jovem cristão, não vá para a academia, até por causa disso, né? Eu acho que é interessante que você vá para esses ambientes acadêmicos, que você faça faculdade, que você faça mestrado, doutorado, porque você vai ter essa cosmovisão, você vai estar naquele ambiente partindo desse pressuposto de que existe um Deus, que existe um Criador. E essa talvez seja a grande diferença que vai fazer avançar aquela área que você vai estar estudando, porque os outros partem dessa questão, não existe sobrenatural, não existe Deus, então as evoluções, podemos dizer assim, são limitadas, né? Já chegou num certo estágio ali. Como o pressuposto é errado, a consequência que ele vai chegar
também vai ser errado, vai ser equivocado. Então, você estar no ambiente acadêmico, você estar na faculdade, você estar no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, vai fazer, inclusive, a própria ciência avançar e evoluir, porque você vai estar com o pressuposto correto. E a teologia, a ciência, ela não esfria o crente, né? Ela não esfria o jovem que realmente tem base na palavra. Ele fica cada vez mais sólido na sua fé. Tópico 3. Consequências espirituais e morais do ateísmo. Aqui o comentarista trabalha com 3 pontos. O primeiro é o vazio existencial, o segundo é a confusão moral e o terceiro abordando aqui a missão da igreja, então, diante do ateísmo. A respeito do vazio, eu creio que nós já mencionamos em vídeos anteriores aqui, né? Nesse trimestre temos falado bastante, né? Há alguns temas aí que acabam se repetindo, mas em alguma das lições anteriores foi mencionado aqui a respeito de uma frase do Agostinho, atribuída ao Agostinho, mas outros lugares atribuem a outros teólogos. Esse é o problema das grandes frases, né? Mas enfim, a frase diz o seguinte, que existe dentro do ser humano um vazio do tamanho de Deus. E sendo um vazio do tamanho de Deus, apenas Deus pode preencher. Então, dentro desse primeiro subtópico, eu acho que é interessante trazer essa frase, resgatar essa frase, né? Do vazio do tamanho de Deus. Quando você tira Deus da ciência, quando você tira Deus da vida prática, quando você tira Deus da cultura, você está criando ali um vazio. E dentro do ser humano da mesma forma, né? Quando você tira a existência de Deus. Porque o teísmo, né? A noção da existência de Deus, ele é algo natural para o ser humano. Está dentro de cada um de nós. Que quando nós fomos criados foi assim, né? Deus foi lá, criou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito e ele se transformou em alma vivente. Então, corpo, alma e espírito estavam ali envolvidos, e o corpo ele é físico, o corpo ele é material. Então, o teu corpo, o teu cérebro, talvez até aceite que não existe um Deus, né, que o sobrenatural não é real. Mas o teu espírito, a tua alma, né, aquilo que você se tornou, ele tem esse componente espiritual, ele tem esse componente que veio de Deus. Então, ele não aceita isso. Por isso que gera essa angústia e gera esse vazio, que você está tirando uma parte de quem é o ser humano. Você está ficando só com o material, só com o concreto, só com aquilo que é o pó da terra. Então, o vazio, ele decorre disso. E se o vazio é realmente do tamanho de Deus, nada vai preencher esse vazio. Nem o pragmatismo, nem a filosofia, nem a ciência, nem o consumismo, nem as drogas, né? As pessoas buscam preencher esse vazio com muitas coisas, só que o buraco é profundo, o buraco é do tamanho de Deus, e um vazio do tamanho de Deus, apenas Deus é que pode preencher. Então, o ser humano tenta preencher com consumo, prazer, status, relacionamento, aprovação social, religião, né? A religiosidade muitas vezes vem, mas só que nada disso vai preencher completamente. Bom, o outro ponto aqui da confusão moral nos diz aqui, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 3, 15, 16, que as escrituras são o nosso padrão de vida e de conduta. Quando nós tiramos Deus, quando nós dizemos que Deus não existe, então não existe mais um padrão absoluto. Porque por que a gente sabe que o certo é certo e o errado é errado? Porque o certo é o que Deus diz que é certo e o errado é o que Deus diz que é errado. Agora, também já vimos isso em lições anteriores, né? A respeito desse relativismo. Então, se você não tem mais Deus, quem é que vai determinar o que é certo e o que é errado? E aí a gente viu que é o próprio ser humano. É subjetivo, cada um escolhe de si, cada um segue o seu coração, a sua emoção. E aí dá esse problema, né? Então, a moral se torna relativa, cada um tem a sua própria verdade e gera essa confusão aqui que o segundo tópico aborda. Então, professor, mostre para os jovens que a fé cristã não é só um conjunto de regras, de 10 mandamentos, de algo assim objetivo para ser imposto, mas é algo que vai realmente dar direção, vai dar sentido, vai dar identidade, vai mostrar quem ele é, que é corpo, alma e espírito, que veio de Deus e que está indo para Deus novamente. Então isso dá sentido, dá direção, isso resolve os problemas do vazio existencial, isso resolve os problemas do relativismo moral. Então apenas Deus, apenas a fé cristã consegue realmente trazer preencher essas lacunas, né, e resolver esses problemas todos.
Pois bem, o terceiro ponto é, diante do ateísmo, a igreja é chamada a ser luz em meio às trevas. Então, como é que deve ser a postura da igreja? E aqui eu acho que talvez seria o momento ideal, então, para você fazer aquela dinâmica. Porque a dinâmica sugerida, então, pela lição, que eu falei ali no início, é uma dinâmica de debate. Então, você vai criar dois grupos, um grupo vai defender frases ateístas e outro grupo vai procurar dentro da Bíblia como refutar aquelas frases. Mas aí, como eu alertei aqui no início, pode acabar gerando apenas uma questão de lacração, né? Você vencer na força do teu argumento, enfim. Eu acho que talvez não seria esse o melhor sentido. O comentário aqui nos diz que, diante do crescimento do ateísmo e do secularismo, a missão da igreja é urgente. Proclamar a verdade com amor, compaixão e ousadia. Então, essa deve ser a nossa missão. Proclamar a verdade com amor. Amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão confusos moralmente, amor por aqueles que estão enredados nesse secularismo, né, que matou Deus. E amor também por aqueles que estão dentro da igreja, às vezes seguindo uma religião, uma religiosidade pragmática, uma religiosidade superficial. Então o amor deve nos mover, porque essas pessoas estão indo para o inferno. Então amor, compaixão, mas também ousadia para falar com coragem, para falar com verdade. E ousadia aqui então não é num sentido intelectual de você vencer o debate. A ousadia quem vai nos dar é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mais importante do que bons argumentos, do que boas frases que poderiam surgir, é o relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo é como se fosse o sinal do Wi-Fi ali, do 5G do telefone, né? O telefone, ele é só um telefone, é só uma ferramenta e está limitado à sua capacidade. Então eu posso usar ele, por exemplo, para gravar vídeos, né? Como aqui temos as câmeras gravando vídeo, mas dentro do telefone existe uma limitação de espaço. Então talvez eu pudesse gravar um vídeo de 30 minutos, 1 hora, mais do que isso não caberia nele. Agora, se eu conectar esse telefone aqui na internet, né, conectei ele lá no YouTube, eu posso fazer um streaming, né, um live stream aqui de 10 horas de duração. E aí a limitação do celular aqui, do equipamento, não vai ser mais relevante, porque ele está conectado a algo maior, ele está conectado à rede, ele está sendo só um canal, uma ferramenta para transmitir aquilo para a internet. Então, quando nós estamos fechados na nossa intelectualidade, na nossa compreensão, a gente é um celular limitado, a gente pode ter até uma boa capacidade, mas quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, então a nossa limitação ela desaparece e nós temos agora acesso à própria mente de Deus. Então é isso que a gente precisa para essa hora final. Para proclamar com ousadia, com compaixão e com amor, precisamos do Espírito Santo. E aí, nesse sentido, eu trago aqui mais uma vez a dinâmica dos microgrupos de ação. Os microgrupos de ação são uma metodologia que a gente utiliza aqui no discipulado de jovens, aqui na Assembleia de Deus em Joinville, e que ela baseia-se em criar microgrupos de trabalho de 3 a 5 jovens ao final de uma aula como essa, por exemplo, e aí você vai primeiramente dar a eles uma pergunta para que eles reflitam. Então eu anotei aqui, por exemplo, a pergunta poderia ser assim, ó, qual é o principal palco do ateísmo hoje? Depois de tudo que foi falado dessa aula, então você pergunta para eles. Agora se reúna aí de 3 a 5 jovens e converse. Onde que você vê o ateísmo hoje? É nas redes sociais? É nos filmes? É nas séries? É na própria filosofia? É na ciência? Né? Aonde que está o ateísmo hoje? É dentro da igreja? Né? Então eles vão trazer essas questões, vão discutir ali. E aí num segundo momento, né, se deixa ali 2 a 3, 5 minutos talvez, depende do tempo, né, que você conseguir correr na sua aula ali, para poder reservar lá uns minutinhos no final. Então, digamos que você deixou eles discutindo 5 minutos essas questões. Aí vai para a segunda etapa. Você diz assim, agora chegou o momento de vocês prepararem um plano de ação. Esse plano de ação, aqui na metodologia SMART, né, a gente utiliza bastante, ele tem que ser algo específico, algo relevante, algo atingível, algo que tenha um tempo, né, digamos, tem que ter um dia que ele vai fazer aquilo, um momento. Então isso é o que a gente chamaria ali, então das metas SMART, né? Específico, atingível, relevante,
tem que ser importante, mensurável, que ele vai conseguir medir se atingiu aquela meta ou não, e temporal, baseado em tempo. Então isso é, em resumo aqui, uma meta SMART. E é isso que ele precisa criar, um objetivo de algo prático, simples, objetivo, que eles vão fazer durante aquela semana. E que tem a ver com isso. Você precisa, no decorrer da aula, chegar nessa conclusão aqui que eu procurei expressar na minha conclusão aqui, que é o Espírito Santo que a gente precisa. Para vencer o ateísmo não é a gente, é através do Espírito Santo. Então talvez eles vão conseguir chegar a criar alguns objetivos ali, um plano de ação, dizendo assim, então, se o problema do ateísmo é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo, e eu estou aqui como uma ferramenta para levar essa cosmovisão, então eu preciso me preparar melhor. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais comunhão com o Espírito Santo. Então a nossa meta vai ser orar 10 minutos a mais todos os dias em favor de que Deus nos capacite, nos revista do Espírito Santo, para a gente conseguir levar a cosmovisão cristã lá na escola, na faculdade, em qualquer lugar que seja. Então veja, isso seria uma meta SMART, né? É específico, fala em tempo, é algo atingível, é algo relevante, né? E é algo que partiu deles mesmo. Eu acho que isso é fundamental aqui dentro dessa metodologia que a gente já utiliza há alguns anos, né? Quando parte do líder, assim que o líder fala, ó, façam isso, vamos fazer uma campanha aqui de oração em favor disso. Alguns jovens compram a ideia, outros não, né? Às vezes não gera esse engajamento. Agora, quando eles mesmos se reúnem e eles mesmos resolvem que vão aplicar aquela prática, né? Aquela meta durante aquele tempo, então tem muito mais poder isso, né? É muito mais forte, porque um vai estimulando o outro, enfim, e eles próprios se cobram, né? A si mesmo, né? Não, eu falei que eu ia fazer, então agora eu vou cumprir isso. Então acho que isso tem sido um dos segredos aqui para o discipulado jovem estar crescendo tanto aqui na cidade de Joinville, né? Porque os próprios jovens se sentem valorizados, né? Eles têm esse momento de participação e eles próprios se sentem atores da sua vida espiritual. Não é algo que é imposto, né, que vem de cima para baixo, mas eles vão construindo essa caminhada rumo à maturidade espiritual. Então eu deixo aqui essa dica, essa orientação, né? Se você quiser fazer o debate, como é proposto ali na lição, apenas tenha cuidado com essa questão para não virar só um negócio de confronto mesmo, né? Mas para que tenha o amor, a compaixão e a ousadia ali expresso nele. E se você, por outro lado, for adotar então a ideia da criação dos planos de ação, né? Você pode também, eu vou deixar aqui nos comentários o link, as nossas redes sociais aqui do Discipulado Jovem, você vai ter acesso aos materiais ali para você compreender melhor como pode aplicar essa metodologia aí na sua aula. E é isso, meus irmãos. Eu espero que essa aula aqui tenha ajudado você, né, te trazido ideias, enfim, dado um panorama geral da lição aqui nesse domingo, e que você consiga fazer com que os seus jovens saiam dessa aula pensando de uma forma mais cristã, de uma cosmovisão cristã, que eles se vejam como atores importantes desse processo de levar o conhecimento da existência de Deus, que está na criação, que está na Bíblia, que está em Jesus e que está neles também, que eles se sintam impulsionados para também levar isso para onde quer que eles vão. Se isso realmente foi relevante para você, se isso te contribuiu, então mais uma vez eu peço, clique no sininho, clique no gostei, no curtir, compartilhe e vamos fazer o canal da EAD EBD crescer aqui nas redes sociais. No mais, um forte abraço, espero que Deus abençoe a sua aula e nos vemos num próximo vídeo, se Deus assim permitir.